momentos enriquecedores, ressonâncias do Natal. A paisagem fria e sem melhor acolhimento, a única hospedaria à disposição era a gruta modesta onde se guardavam os animais. Não havia outro lugar que o pudesse receber. O mundo, repleto de problemas e de vidas inquietas, preocupava-se com os poderosos do momento e reservava distinções apenas para os que se refestelavam no luxo, bem como no prazer. Aos simples e desatavados, acho que é desativado, não. Aos simples e os desataviados sempre se dedicavam à indiferença, o desrespeito, fechando-lhe as portas, dificultando-lhe os passos. Mas hoje tudo permanece quase que da mesma forma. Não obstante, durante aquela noite de céu transparente e estrelado, entre os animais domésticos, em uma pequena baia, usada como berço acolhedor, nasceu Jesus, que transformou a estrebaria num cenário de luzes inapagáveis, que prosseguem projetando claridade na noite demorada dos séculos em mais de 2000 anos, inaugurando a era da humildade e da renúncia. Jesus elegeu a simplicidade a fim de ensinar engrandecimento íntimo como condição única para a felicidade real. O seu reino, que não se instalou naquela noite de harmonia cósmica, permanece ensejando oportunidade de redenção a todos quanto se resolvam abrigar nas suas dependências. E o seu nascimento modesto continua produzindo ressonâncias históricas, antes jamais prevista. Homens e mulheres que tomaram contato com sua notícia e mensagem transformaram-se, mudando-lhe o roteiro de vida e o comportamento, convertendo-se a partir de então em luzeiros que apontam rumo felizes para a humanidade. Guerreiros triunfadores passaram pelo mundo desde aquela época, inumeráveis. Governantes poderosos estabeleceram reinos e impérios que pareciam preparados para a eternidade e ruíram dolorosamente. Artistas e técnicos de rara beleza e profundo conhecimento criaram formas e aparelhagens sofisticadas para tornar a terra melhor e desapareceram. Ditadores indomáveis e aristocratas incomuns surgiram no proscênio terrestre, envergando posição, orgulho e superioridade que o túmulo silenciou. Estiveram por algum tempo, deixando suas pegadas fortes, que tornaram alguns odiados, outros rechaçados e sob o desprezo das gerações posteriores. Jesus, porém, foi diferente. Incompreendido, o cantor do amor aceitou a cruz para não anuir com o crime e abandonou a morte para não se mancomunar com os mortos. Por isso, ressurgiu em triunfo e grandeza, permanecendo o ser mais perfeito que jamais esteve na terra, como modelo que Deus nos ofereceu para guia. Quando a humanidade experimenta dores superlativas, quando a miséria socioeconômica assinala milhões de vidas que estertoram ao abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas,
quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam largas faixas da juventude mundial ao lado de outros males que atestam a falência do materialismo, surge a figura impoluta de Jesus, convidando a reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvado vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e libertando o erro pelo menos uma pessoa. Que assim seja. Que assim seja. E não tem um finalzinho aqui. Eu olhei aqui, eu vi tudo branco, marquei lá em cima. Então vou voltar aqui o parágrafo aqui. Cadê? Onde que está? Vai ter que ter. Quanto à humanidade experimenta dores superlativas, quanto à miséria socioeconômica assassina milhões de vidas que estertoram ao abandono, quando enfermidades cruéis demonstram a fragilidade orgânica das criaturas, quando a violência enlouquece e mata, quando os tóxicos arruinam larga faixa da juventude mundial ao lado de outros males que atestam a falência do materialismo, ressurge a figura impoluta de Jesus, convidando a reflexão, ao amor e à paz, enquanto as ressonâncias do seu Natal falam em silêncio. Ele, que tem salvado vidas incontáveis, pede para que tentes fazer algo, amando e libertando do erro pelo menos uma pessoa. Lembra-te dele na noite de Natal, reparte bondade, esculpe-o no coração e na mente, a fim de que jamais te separes dele. Que assim seja. Que assim seja. Não, faz a prece inicial, por favor. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, mais uma vez estamos aqui nesse lar de caridade de Geraldo de Aquino, com a vossa permissão e com a proteção dos nossos irmãos espirituais, que aqui se conta, todos nós, seja espírito reencarnando ou desencarnando, estamos presentes nesse lar, possamos todos nós, com pensamento de amor, de paz e bondade, trabalhar para a união da paz do nosso planeta Terra. Obrigado a Deus por mais essa oportunidade que vós me concedeste, mesmo nas condições que eu me encontro, mas vós sabeis o que fazeis com a gente, e nós não sabemos, às vezes não compreendemos a sua bondade, o seu amor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Possamos passar a palavra aos nossos irmãos que dirigem o trabalho na manhã de hoje, nesse lar tão maravilhoso. Que assim seja. Obrigado, Senhor. Então vamos lá. Eu trouxe esse livrão hoje. E a mensagem hoje é a dificuldade da experiência tridimensional e suas consequências. Eu achei para a gente sair desse pieguismo do Salvador e entender a autorresponsabilidade, né? O livro é O ABC de um Mestre, e escrito por Márcia Vasques. Então vamos lá. Sei que não é fácil entender a experiência humana, compreender o que realmente é ser um humano e quanto é difícil ser esse humano em suas diversidades. Realmente não é fácil, cada vez mais restrita, mais obtusa
para as novas informações que se apresentam com mais facilidade. A mente não consegue se entregar para sentir o próximo passo. A humanidade, cada dia mais adoecida, é como criança que se bate em um corredor polonês sem encontrar a saída. Abrir-se ao novo é justamente a oportunidade de encerrar essa experiência por seu reconhecimento. Com esse reconhecimento, a mente perde imediatamente a força. Imagine um ator fazendo o papel de bandido. A peça acabou e as cortinas se fecharam. Ele continua matando as pessoas? Não, claro que não. A personagem não tem vida própria, mas o ator sim. Você é o ator e o protagonista de tudo o que se passa com você. O ator simplesmente volta para casa. É exatamente isso que está acontecendo com toda a humanidade que se propôs ao despertar. Estamos deixando as personagens que representamos e, como atores, voltando para casa para vivermos um script novo, com uma espécie de instruções novas vindas da alma. E seguir esse script com total segurança fará você co-criar essa nova fase dentro de uma energia que até então nos era desconhecida, o amor. Expandir os horizontes, sair das crenças limitantes e apegos ao velho padrão, essa é uma possibilidade de começar o caminho. Mas como fazer isso sem causar desconforto? Já que a experiência mental é propaganda para não aceitar mudanças, principalmente quando a mudança diz respeito às próprias atitudes. Muitas informações estão chegando, muitas explicações estão disponíveis na tentativa de tirar o véu que não permite a expansão da verdade sobre toda essa ilusão. Mesmo que muitos estejam vibrando em uma frequência mais elevada, com entendimentos sobre o que realmente está acontecendo no planeta, uma grande parte ainda está totalmente cega em relação a si mesma, ignorando a verdadeira origem. Essa tomada de consciência só poderá acontecer individualmente. Por isso, muitos trabalhadores da luz tentam, de algum modo, trazer a clareza dessas informações. Mesmo assim, não é suficiente, justamente pela resistência da mente em aderir ao novo, já que foi programada para o auto-engano. Sócrates já conhecia essa necessidade, sabia que informações não leva à consciência, mas pode levar a uma nova reflexão, quando encontra abertura. Por isso usava a maêutica, dar à luz, dar parto, parir o conhecimento. Porém, agora é um pouco diferente. Já sabemos que, conforme limpamos os conteúdos dos corpos emocionais e mentais, essas lembranças chegam. Esse é o nosso conhecimento. São nossas lembranças divinas que retornam em nós, em consciência muna. Essas memórias armazenadas no filamento do DNA adormecido são ativadas conforme nos reconhecemos nessa grande jornada de volta para casa. A prioridade hoje é sair da ilusão de quem não se é. Isso já é um grande movimento para esse parir a si mesmo. É verdade. Então vou colocar mais Isso. Porém, agora é um pouco diferente. Já sabemos que, conforme limpamos os conteúdos dos corpos emocionais e mentais, é interessante essa parte de essa limpeza. O que é? Ontem a gente falou de uma parte dessa limpeza, né? Que a gente está tão afundado
num sentimento de comprometimento a obrigações que a gente já tem ali, obrigações que vai às vezes até contra a nossa vontade, mas são obrigações, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ir para o trabalho. Essa rotina está associada a obrigação e dever. E você vai lá porque você se associou àquilo. De forma, de repente, ignorante de início, mas tu já se comprometeu ali. É o caso do boi, né? Não é da galinha. Vai lá pro ovo e vai embora. E aí você já se comprometeu. Só que tem outras obrigações que a gente toma ali por essa cegueira emocional, que é a fofoca. E o que é a fofoca? A fofoca não é só depreciativa, é tomar conta da vida dos outros. Mas eu estou falando do meu filho, eu estou falando da minha esposa, eu estou falando da minha família. Aquilo que eu estou falando todo mundo sabe. Isso aí é fofoca. E qual é o problema disso? O problema disso é que tu está botando a tua energia criativa jogando no ralo. Muitas das vezes você fala, só vou dar uma olhadinha aqui, e tu fica 2 horas ali, só no dedinho. E aí aquilo ali, tu está gastando tempo e energia que poderia co-criar para uma vida melhor, para um desfecho ali melhor. Mas de repente a situação também ela pode ser enfática para você determinar coisas que às vezes até acontecem no teu dia a dia, que você pega como forma de exemplificar. Pode ter uma situação que você use como exemplificar até em função de uma coisa que acontece aqui. Não, olha bem. Todo cenário ele tem uma leitura completa, então você tem que ter a leitura completa antes de... Então, mas olha bem, o que a gente está falando aqui é pessoal. É para cada um codificar da sua forma. Eu acredito que as situações... Se defender porque acham que... As situações extra coisas que acontecem, elas marcam muito, até exemplificativas, para erros que você de repente não possa tomar. Aquela história, como é que é? Da lei do retorno. Ela é muito consistente para acontecer da lei do retorno. Você às vezes está pensando, você está sabendo que a coisa já está grande pra caramba. Mas você sabe que às vezes vai acontecer uma situação lá na frente e essa situação ela é derivada, que está acontecendo, ela é derivada de uma situação de lei do retorno. Mas então acontece muito isso. A lei do retorno é fato. Ela é fato e ela é um ponto. E ela é um ponto que ela tem que estar sempre na nossa cabeça. Ela tem que estar sempre na nossa cabeça, até a correção daquele mundo plástico, da egrégora, que acontece, a egrégora, como você diz sempre, na tua volta. Então você tem que saber muito a lei do retorno pelo que acontece à tua volta. Por quê? Você está vendo aquilo ali, você está vendo aquilo ali acontecer. Aí você vê que lá na frente acontece um negócio mais forte. Você, cara, esse negócio da lei do retorno é a verdade mesmo. Você da lei do retorno o pagamento é aqui mesmo, ela é real, realmente. Então você pega aquilo como exemplo para você, aquilo ali fica exemplificado. Meu irmão, esse caminho aqui, às vezes você até um caminho certo, cara, esse caminho aqui eu não vou seguir justamente por isso. Lá na frente você sabe que isso vai acontecer. Não tem erro. A construção dali é a lei do retorno. É o que você semeou ali. É o que vai vir. Não tem esse, eu vou correr para cá que eu vou Carlos, deixa eu terminar aqui. Só um instantinho. O maior crítico da gente tem que ser a gente mesmo. Isso aqui, ó, ele retorno. Isso aí é. E eu estou consciente para. Não acredito. Eu estou consciente para pagar. Eu estou consciente para pagar ela. Não acredito nisso. Isso aí é retorno. Isso foi uma fatalidade que aconteceu. Mas tem lá atrás, tem peso. Não, tudo bem, pode até ter, mas o fato é que foi um acidente. O negócio é você ter a consciência. O que fez o acidente? Eu estava inconsciente, eu estava chapuletado ali no álcool, em alguma coisa, eu estava isso. Aí eu tenho que ir ali, sabe, desmembrar para entender por que ali na hora o orar e vigiar. Cara, você não adianta olhar só como causa e consequência, tem que olhar já mas você falou de lei. Vamos olhar como coisa, como o universo todo, tá olhando só como causa e consequência. Eu ia falar o seguinte, a egrégora, o coletivo, não sou eu. Eu sou o afim. Você faz parte do coletivo. Eu sou o afim do grupo. Você faz parte do coletivo. Peraí, olha só, eu sou o afim do grupo.
Mas na hora que eu não estiver afim e sair, Você faz parte do eu não coletivo. sou mais do coletivo, da egrégora. Você faz parte do coletivo. Não adianta eu Então, trazer. você Não é adianta maluco, porque não, você tem. não adianta eu trazer a linguagem do espiritismo para o empresarial. Não é, é vida. Não, mas aí é que A linguagem do discurso que o cara bota na Não, coisa é é o muito comum. contrário. É muito que fácil tá você levar a linguagem empresarial. da pecha espírita para o que acontece lá no dia a dia. Não Mas é você está trazendo empresarial para dentro da casa espírita. A gente não está trazendo. Eu não levo. Empresarial é outra coisa, porque a partir do momento que Mas você ninguém começa, tá empresarial. você começa a botar interesses que não seja da tua vivência, da tua coisa espiritual, então você quebra tudo. Então tu não pode Vocês levar. estavam com saudade deles? É. Vocês estavam com Vai, saudade cara, deles? continua. Não vai ser pela reunião, olha só. Vamos lá. Eu queria falar o seguinte, em relação a, ô, Carlos, rapidamente, do começo da leitura aí, onde ele falou das diversas personalidades que nós assumimos em reencarnações e reencarnações, e o que me bateu aqui na cabeça foi o seguinte, cara, que chega um momento que você já tem consciência, né? Você vivenciou diversos personagens, diversas situações e tal, sempre somando, né? Eu acredito, para melhor. Só que a gente, não sei vocês, eu, entendeu? Qual o objetivo? Qual o grande objetivo disso aí? Aí a gente vem com as teorias, né? Entendeu? Mas nos finalmente, né? Por que passar por esses perrengues, esses acertos, erros, entendeu? Então, quer dizer, é uma coisa que eu acho que a gente ainda vai descobrir. A gente está num aprendizado ainda bem, assim, elementar, entendeu? Para a gente poder entender a finalidade da vida, né? Por que eu existo, né? Porque o espiritismo é muito direto, né? Nós estamos aqui em prova de expiação e tal, né? Para evoluir para quê? Como, onde, o quê? Então chegou o momento da gente começar, sabe, a raciocinar em função disso aí, a pensar em função disso. Essa visão mais esotérica, que também eu acredito seja do espiritismo, te dá um chão um pouquinho mais sólido, que é, você é o todo. Você está experienciando uma realidade ali sua, mas o todo está em você ali. E o todo está experienciando essa vida material em todos. Então, é o coletivo, o uno e o verso, é tudo um só. Então, quando a gente entende isso, que eu sou uma fagulha da divindade, um percentual da divindade, e estou tendo uma experiência individualizada dos outros irmãos de caminhada evolutiva, aquela é a minha experiência. O problema todo é esse negócio da ilusão, porque eu não quero apostar minhas fichas que Deus é o supremo da inteligência e que não fez eu vir aqui para me arrebentar. Mas sempre eu dou o meu jeito malandro de executar, achando que farinha pouco, meu pirão primeiro. E aí eu não deixo a coisa, sabe, somatizar ali na frente da forma que tem que ir, sem violência. Eu não tenho que impor a minha vontade, o meu jeito. Eu vejo mais como experiência de vida, para poder agregar naquele período que você vai ficar nesse campo aqui. Eu estava acabando de falar isso com o seu. Eu estava acabando de falar isso com o seu Fernando. Esses 25 dias aí que eu fiquei internado, foi uma coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer. Não pela internação em si, mas pela experiência, pela egrégora que eu vivi com tudo à minha volta. Por quê? Eu fui preparado para isso. Eu falei assim, vou arrancar o que tem. Eu não vi isso como uma derrota. Eu vi isso, eu falei assim, eu vou tentar captar o que tem de melhor aqui dentro. Eu vou tentar captar aquele dia, né, que você me deu a notícia que teve que reoperar, tinham 3 pessoas ao seu lado. Quando você saiu, 2 pessoas falaram, pô, ele reagiu bem, né? Ele não tá com medo, não chorou, não aceitou bem. Isso é bom, muito bom, cara. Não tem medo, não. Tudo agora, cara, o que acontece? Luciano, você ainda é novo, você ainda é garoto novo, mas cara, não, Valdemir já machucou tudo, você quer machucar tudo. Não, eu tô falando novo de idade, a gente já tá mais perto disso. Cara, se você não vê, você não vê esse pedacinho que falta para você pegar essa experiência, porque a gente não sabe o que tem lá do outro lado, então a gente tem que pegar essa experiência para tentar. Não é filosofar, não é verdade, cara. Não é verdade. Tu querer levar kardecismo como ponto de empresa que você fala, não tem como você falar isso lá, é muito fácil. Não tem como você falar. Tem que ver a vida. Você tem que viver a vida como ela é, no teor de toda a essência.
tanto bom quanto ruim. Tanto se no momento que ele fala que Deus veio para você sofrer, eu não quero discutir não, cara. Mas tu tá numa reunião empresarial ou numa casa espírita? Não, estou numa casa espírita. Mas você está dizendo eu não empresarial com o espiritismo. Não, mas você está dizendo que a gente está levando não tem droga, o espiritismo para o empresarial. Não, mas continua. Do estudo aí Pode continuar. Vambora. Mas quer dizer, está mudando Não, estou mudando não. Tá sim. Vai lá, vamos lá. Como parte dessa, eu já não sei nem a ver. Eu estava perdido, né, João? A enxadada foi forte, né? Pode Como continuar. parte dessa grande consciência, Cara, o pior lugar que a gente tem para fazer nossos acertos é na nossa consciência. Vai continuar. como parte dessa grande consciência que foi dividida e subdividida, não, aqui eu não li ainda não. Será que? Acho que é lá em cima, mas vai, esse aqui. Como parte dessa grande consciência que foi dividida e subdividida infinitamente em experiência física, nós chegamos até aqui nesse caos. No entanto, percebe-se em experiência, muda totalmente. No entanto, percebe-se em experiência, muda totalmente as percepções sobre nós mesmos. É preciso nos lembrar de que somos mais que essa experiência. E a nossa vida não acaba com a morte, a vida é eterna. Existe um véu que não permite que você se conheça como sagrada presença. A dualidade, chamada também de tridimensionalidade, é uma frequência que possibilita a experiência do homem no planeta Terra. Peraí, vamos lá. Volta desse trecho. Volta no começo do parágrafo, por favor. A dualidade, o certo, o errado, o bem, o mal, Sim. o me dei bem, me dei mal, essa conotação que a gente coloca no proceder da atitude, Não existe isso aí. se dá bem, se dá mal. Peraí, tu acha que se deu bem, então quebrando a perna. perna. Então, beleza. Tinha que viver, tinha que passar por isso. Não é, mas aí é que tá. Aí, Você não pegou o ninguém começo do tá parágrafo que eu dizendo falei. isso. Você Ele não está pegou. dizendo o que você achou disso. Você não pegou o começo do parágrafo que eu falei, que a gente pediu. Tá bom. A dualidade, chamada também de tridimensionalidade, é uma frequência que possibilita a experiência do homem no planeta Terra. Então, isso tudo que a gente está aqui, a gente está dentro de um laboratório chamado planeta Terra para viver situações tridimensionais, na qual a gente ainda não contabiliza esse elemento a mais, que é o amor. A gente ainda não sabe trabalhar com esse elemento a mais. Então a gente ainda está trabalhando ainda e vem aqui sendo manipulado por uma ferramenta que era para nos conduzir. A gente botou ele como comandante, que é a mente. A tua visão está limitada. Em 3 dimensões você está limitadíssimo, entendeu? Você só vê o que está aqui. A tua visão não se amplia. O que está lá atrás e o que está... Por isso que eu tentei entender aí, né? Qual é a proposta? Qual é o propósito final? São teorias, são muitas teorias que chegam, mas na realidade, né? O que serei eu? Para que eu estou aqui? Né? Vem aquela questão, de onde eu vim, o que eu faço aqui, para onde eu vou? Para onde eu vou? Fica aquela grande interrogação, entendeu? Temos teorias. Mas para onde eu vou para a minha egrégora, para o meu você coletivo. escolher. Por quê? Eu vou para os meus afins. Porque o importante não é ontem nem amanhã, é o agora. É o agora. Por que eu me descontrolei quando falei com o seu Fernando? Com qualquer um aí fora? Porque eu botei a emoção para tomar conta de mim e não a minha consciência. Eu não tenho que discutir, é o ponto de vista dele, pronto. Discutir, ficar perdendo tempo na internet com um assunto que não é, aí é que está, que não tem nada produtivo. Eu não estou dizendo que internet é uma porcaria, eu adoro internet, mas tem que saber o que vai olhar ali. Eu vou ficar olhando a vida dos outros? Então, isso tudo faz eu perder tempo e perder energia em coletivos externos. Eu entro na egrégora do externo.
porque eu estou ali e estou dando minha opinião. Não, aquilo ali ó, é filha da mãe, aquele ali é o Salvador. Eu entrei na egrégora daquele ali e dou como inimigo a egrégora daquele lá. Eu entrei ali, criou. Aí, como é que isso acontece? Como é que isso acontece? O meu sentimento. Não é o que eu acho, o que eu penso, é o que eu sinto. O meu sentimento, a minha angústia, a minha raiva, isso faz eu baixar a minha frequência e coloco a minha energia em frequência baixa. E a frequência baixa, ela alimenta o quê? Vórtice de frequências baixas. Irritação, quebrar perna, quebrar isso, quebrar aquilo. Por que aconteceu isso? Então está explicado porque você abandonou ele. Não, Continua. não, mas aí eu não abandonei o Henrique que falou só, eu vou dar um tempo, quando eu voltar eu tiro. Aí tu interpretou mal. Vamos lá. Porque o vórtice estava abaixo. Continua. Por mais absurdo que possa parecer, nessa experiência tudo pode acontecer mesmo. Mesmo que essas ações e comportamentos gerem o máximo de dor e medo ao extremo. Por isso que não há o julgamento, apenas o reconhecimento, pois todos experimentaram de tudo nessas repetidas encarnações. E agora chegamos ao final de tudo isso. Chegamos ao limite da própria extinção. Gostamos tanto da brincadeira de poder na ilusão que nos perdemos nela, esquecemos que somos somente os atores. Ficamos embriagados pelo poder de decisão e controle. A vulnerabilidade assusta a mente, e é nessa circunstância que a alma se expressa. A mente, na realidade, quer copiar as ações da alma, mas não tem energia correspondente para isso. Perdão, não dá para acompanhar um raciocínio. Só É que está indo rápido. Espera assim. Ficamos embriagados pelo poder de controle e decisão, ou de decisão e controle. A vulnerabilidade assusta a mente. Então, ser vulnerável assusta. Então, e é nessa circunstância que a alma se expressa. A mente, na realidade, quer copiar as ações da alma, mas não tem energia correspondente para isso. Por que a mente não tem? Porque a mente está contabilizando com o cartesiano, o material, a ação e reação. E você põe essa contabilidade ali, o histórico, o Tu nunca vendeu em favela, não? Onde tem boca de fumo, essas coisas? Eu vivo nisso. Porra, cara. E aí? O cara que é vendedor trapaça nisso também. E aí? O cara que fuzila tudo, você não se mexe naquela egrégora, passa direto daquele mundo que está vivendo ali. Não, mas aqui não está dizendo quem não passa, aqui está dizendo é quem entra. Não, estou te falando que entra, não, você está passando também, então, por você estar ali, não está dizendo Tem que você personalidade. O que mais eu fiz foi ser Eu tinha um cara que era vendedor do Guaraná, eu até esqueci o nome do Guaraná. Todo dia ele entrava num cliente nosso lá, na boca de fumo, comprava ali um baseadinho para ter o dia mais tranquilo. E ele era o mesmo vendedor, só que ele se misturou no grupo. Para esse cara fica muito mais fácil. Para esse cara fica muito mais fácil ele fica muito mais fácil quando dizer comigo. Quando o cara que não é de nada, que é cara limpa, passar por aquilo dali. Quer copiar as ações da alma, mas não tem energia correspondente para isso. Então, não ter energia correspondente para isso é ser esse Zé Ruela que vai lá e tem que dar um teco. Então, mas o cara já convive com aquilo. Mas aí, e aí? O cara já faz parte da convivência. E aí, ele vai para o inferno? Pra gente, está falando aí isso. Pra gente. Você está num patamar quase não paraíso. A gente é diferente, a vida dele. Eu não estou acompanhando o raciocínio de vocês. Estou falando da nossa. Porque ele está querendo criar um estereótipo da perfeição não é estereótipo. E do outro. Não. A gente está falando não é estereótipo. Você falou dos mundos. Na Terra. Você falou dos dois mundos. Eu não uso, você não usa. Por exemplo, eu trabalhei em vendas. Porque mais você vive com isso. E aí, você está fazendo parte ele está falando do coletivo. E eu não estou usando isso para criticar os coletivos do meu lado. E aí? Nós estamos falando da energia, da alma. A gente consegue se destacar, a gente consegue sair dessa energia. A gente consegue.
Eu, por exemplo, eu não uso, mas entro lá na favela para vender, o cara tá lá. Como já passei o dia que teve a invasão do coisa, do lado do caminhão. E aí, você é um superstar. Não, não é superstar, Carlos. Cara, tá se falando. Tá se falando. Vamos voltar para ver se a gente consegue. Não tá Realmente ficou confuso. Um começa a falar, começa a discutir, pô, vai lá, cara. Ficamos embriagados pelo poder de decisão e controle. A vulnerabilidade assusta a mente e é nessa circunstância que a alma se expressa. Então, a mente assustada é a hora que, epa, não sei o que fazer. Decisão e controle. Vai o teu autoconhecimento, você procura o autoconhecimento, o autoexame e aí deixa a alma. Decisão e controle. Pronto. A mente, na realidade, quer copiar as ações da alma, mas não tem energia correspondente para isso. Por que ela não tem? Porque energia para co-criar coisas confortáveis, você tem que criar aquele ambiente, ancorar a tua energia lá em cima. A mente ancora sempre em situações equivocadas e aí ancora tendo um desfecho desagradável, né? Para esse teatro funcionar também, as personagens foram criadas partindo da divisão em polaridades, homem e mulher, e tudo se fez carne. O jogo começou, todas as profissões, todas as religiões, tudo o que vivenciamos mais devagar. Em um contexto dual faz parte da brincadeira que nasce agora, toma outros rumos, com certeza com menos dor e sofrimento. Na dualidade, a experiência da discórdia é o ponto-chave e tem a ver com descrença, desentendimento, conflito, desarmonia, discordância. Então, isso tudo. A melhor parte é essa agora. Repete, por favor. Não, tem muito ainda. Na dualidade. E onde que é a dualidade? Você está falando da diferença do conflito. E aonde é a dualidade? Repete o texto. É no planeta Terra, é no mundo de provas e expiações, é no mundo da terceira dimensão. Então, na dualidade, a experiência da discórdia é o ponto-chave e tem a ver com desavença, desentendimento, conflito, desarmonia, discordância, discrepância, dissonância, tumulto, querela, diferença, contenda, controvérsia, discussão, guerra, disputa, luta, peleja, rixa, divisão, oposição, desunião, contestação, separação, indisposição, questão, cisão, cisânia, contenção, desconcerto, dissidência, mexida, treta, zona, dissensão e desentendimento. E não é isso que a humanidade vive? O que está acontecendo agora em nível planetário, então? Estamos vivendo o máximo da discórdia. Sabe por quê? Porque, mesmo que não concordemos com os fatos que estão acontecendo, estamos impedidos de tomar decisões. E isso, para a programação mental, é a morte. Você só pode ficar assistindo. Não, mas aí... Não pode tomar decisão nenhuma, só assistir. Mas só assistir. Esse aí... Só assistir. Isso aí que é a situação de você entender que aquilo tudo é o externo, aquilo tudo são programações para mostrar uma autoimagem minha e no qual eu tenho que pegar aquilo ali como um farol. Eu tenho que me melhorar aqui, eu tenho que me melhorar. E não criar uma rivalidade, aquela lista toda que ele colocou. Mas a gente vê, não, aquele cara pode falar assim comigo. Aquele cara não pode falar assim comigo, aquele cara é isso, aquele cara é aquilo. Então, por quê? Mesmo que não concordemos com os fatos que estão acontecendo, estamos impedidos de tomar decisões. E isso, para a programação mental, é a morte. Decidir é a grande ilusão da mente em relação à liberdade. Essa prisão em que está a mente apenas potencializa o medo. Essa prisão em que está a mente apenas potencializa o medo. E o medo potencializa a raiva. E a raiva potencializa
a busca em encontrar um culpado, já que ninguém vai assumir que o ódio está dentro de si mesmo. E esse sentimento todo potencializado faz você vibrar baixo e não criar coisas agradáveis lá na frente. Aí vem o coletivo, né? Que todos nós pensamos mais ou menos desse jeito e agimos dessa forma. E aí ela finaliza: esse é um momento único. Daí, seria importante respirar no silêncio da alma e render-se ao que é inevitável. Lembremos-nos da luz que somos. O legal disso aí é que a gente já reconhece, né, o que é preciso fazer, né? O problema é a atitude, né, que falta pra gente. É a fé, né? É a crença de que agora, eu sou corporativo, não tem como colocar isso. Não. Porque você vê só, a finalização disso tudo é o amor que você prega. E o amor é passar por cima também disso. Quando eu falei para ele ali sobre essa experiência que eu tive que passar. Eu pensei, por incrível que pareça, a experiência que eu tive lá, eu tive que pensar em você. Porque eu tive que passar pelo amor para poder fazer o que eu tinha. Porque uma porção de regras, uma porção de conceitos, você não sabe o bem que você está fazendo com isso aí. O problema é querer usar isso de forma xiita. E xiita é só islâmico. A Sharia diz na forma, não pode ser de forma xiita. Discute você, deixa eu terminar aí. Não pode ser de forma xiita, tem que usar de forma. Você pode ajudar. Vamos lá. Deixa ele pegar para mim. Vai lá. Leitura do Livro dos Espíritos. Parte 2, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A pergunta de hoje é a 552. Confirma, Carlos? Que eu vi no último foi 551, a pergunta que já entrou num coisa novo, que é o poder oculto, talismãs e feiticeiros. Aí você leu a 551. Aí agora eu vou na 552. Confirma? É isso mesmo. Vamos lá. Não, o que vai confirmar mesmo é aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que eu estou pensando. É 552. Deixa ele confirmar isso. Mas eu tive foi tempo para ver. Não, é 554. É isso aí, que foi 554. É porque também é a segunda de um novo item, não é? Não, é terceira. Não, terceira? Terceira. Pergunta. Não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair o espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia a concentração. Posso refazer a pergunta de novo? Eu também não entendi. Não pode aquele que com ou sem razão confia no que chama a virtude de um talismã atrair um espírito por efeito mesmo dessa confiança, visto que então o que atua é o pensamento não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia na concentração. Ou seja, querer ligar alguma coisa, algum objeto, alguma situação, você querer agregar aquilo dali, né? Alguma situação de... Ontem eu e minha esposa e meu filho fomos lá para a Praça do Rodo, lá na Pedra, e aí falou de um colar que eu fiz. Praça do Rodo é aquela praça que tem grandona ali em Santa Pedra. Aí perguntou o que era aquilo, que eu estou na Umbanda e tal. Falei, eu comprei aquelas contazinhas ali na Rua Fernanda, não lembra? Não, ela sei. Falei, aquilo foi até caro, cada contazinha 50 centavos. Aí eu comprei... Tu botou no carro? Não, peraí, deixa eu contar a história. Aí eu cheguei, aí todo mundo, que macumba é essa e tal? Não, aquilo ali é como se fosse um terço para mim, não é como se fosse um colar. Eu fiz um colar e tinha lá um cordão da minha filha que ela não usava mais, ou da minha esposa, que era uma figa transparente, de vidro, de plástico. Aí eu botei no meio, para ser o divisor dali. É o início e depois mostra o fim. E aquilo ali é como um terço, para você fazer um mantra e repetir 108 vezes.
entendeu? Está na forma de colar, mas a função é de um terço. Aí eu expliquei. Aí ela, aí a Umbanda não é a mesma coisa? Não, isso aí é um ritual da Igreja Católica. Tem outras religiões também, usam isso. Mas o catolicismo é que usa isso de uma forma mais clara, mais declarada. E aquilo ali eu usei como um terço. É 108. Aí quando eu chego na figa, eu sei que terminou as 108. Os 108 vezes as repetições do mantra. Agora, tem outros colares, geralmente de religiões afro-brasileiras, ela já tem um outro significado. Você vai colocar aquilo ali. Primeiro, aquilo foi imantado por um pacto ou uma bênção de uma entidade, e aquilo ali serve como uma proteção, um símbolo de que eu estou protegido pela entidade tal ou pela bênção tal, e aí aquele colar é uma coisa para te proteger. O outro não, é para você memorizar a mensagem que você tem. Geralmente você vai falar dos pecados lá para o padre, ele te dá uma penitência de 20 Pai Nosso, 20 Ave Maria, então o teu texto tu já marca lá quantos são e vai fazendo aquilo sem ter que passar ou diminuir o número de vezes, né? Aí ela, então quer dizer, é uma realidade, é um patuá que está ali, que tem um significado emocional e que eu coloco aquilo, eu codifico aquilo como algo de proteção. O guia está aqui 24 horas olhando como é que está a minha situação e ele vai me proteger. O outro não tem nada a ver. Repetição, aí é massificação de mensagem no teu consciente, no teu inconsciente, para você se modificar em cima daquelas mensagens. O que ele quer dizer a mesma coisa é isso. Você criou ali uma realidade, uma crença de que eu estou protegido, eu vou fazer um pacto, não importa o que vai acontecer ali na frente, eu quero hoje eu ganhar isso. Foi isso que um colega meu falou, ele fez duas tatuagens, uma de uma entidade e outra de outra, aí no final ele falou, cara, o cara do candomblé não quer saber do que vai desenrolar lá na frente não, ele quer saber do agora, quer ganhar agora. Eu, pô, A resposta. Eu fiz a pergunta. Você explicou a pergunta, eu conheço. É verdade. Mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente, aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fio mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e escaminhos. De fato, eu fazia muito quando eu era católico, o terço, né, no carro, fazia muita oração, que era até um terço na época. Acho que o menino chegou a ser pessoa que era amigo lá, o seu Germano, ganhou do Papa João Paulo, quando era. Esse terço ficou lá para a mãe, eu botei no meu carro. Eu fazia muito terço, às vezes na rua. Mas, cara, quando você começa a pegar negócio de imagem para você, na minha opinião, eu acho, né, cara, fica muito preso, fica muito aquela. Você falou isso, aquela coisa da troca, né, cara? A coisa da troca, né? Vou fazer isso, eu vou ter uma troca. O problema todo complicado esse coletivo no qual você entra, que de repente você não projeta lá na frente o que é aquilo. Porque tudo é um conceito no qual alguém tem mais poder do que você, alguém manda ou impõe situações para você, e aquela pessoa lá tem um magnetismo, tem um poder de persuasão muito alto e no qual tu vai, porque você já está todo embalado desde o início que tu entrou naquele coletivo. Desde as histórias que estão te contando e você acredita como verdade. E aí quando ele dá o toque final, te embala ali por completo, você não... A verdade, ela nunca é absoluta, cara. Ela sempre tem outra versão, ela nunca é absoluta. Ela sempre tem outra versão para poder seguir ela. A verdade é que num planeta de terceira dimensão não tem verdade. Não tem. Não é absoluta.
tem verdade. Então, a gente tem que ter esse autocontrole, esse autoexame, para entender que a responsabilidade de tudo é minha. Não é o outro que vai me curar, não é o outro que vai me dar uma situação mais confortável. Ele pode vir me dar, mas é eu que atraí ele para mim, em cima desse magnetismo da autorresponsabilidade, esse magnetismo da confiança. Então, apostar nisso que é confiar em Deus. Mas não é um Deus externo, é o Deus que você está ali, ó, trabalhando, mudando conceitos antes egoísta, interesseiros, e hoje você está entendendo que você tem que ser ético, você tem que ser verdadeiro e pronto. Ético, consideração, E tem uma porção de fatores. Dentro disso daí, tem um monte de fatores que é para você levar. Eticidade, consideração a terceiros, tem um monte de coisas que você tem que fazer com relação a Mas a isso. consideração é a forma que eu vi. E outra coisa, De repente outra não coisa. é aquilo, eu Outra vi coisa. daquela forma. Sempre vai ser um caminho de dois Deixa a Mira dias. nos falar, gente, senão não vai dar tempo, não. Não, pede. Não, você está errado. Não, tá certo. O meu falta 12 para 10, mas é quase isso. 10 para 10, 12 para 10. Então vamos lá. Capítulo 44, alusivo à questão 554 do Livro dos Espíritos. Confiança em talismã. Deixa eu ver aqui. É pequeno, não, duas páginas. Um homem de boa fé, mesmo sendo fé cega, confiando em um talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliarem, mas não por causa do objeto nas mãos, e sim por sua fé. Quer dizer, o talismã virou uma âncora só. É uma âncora para ele se agarrar ali. Mas a fé é que vai Só por favor, Luciano passou, eu tive atenção. Um homem de boa fé, mesmo sendo fé cega, confiando em um talismã, pode perfeitamente atrair espíritos para o auxiliarem, mas não por causa do objeto nas mãos, e sim por sua fé, por seus pensamentos que entraram em ação ou por motivo das suas necessidades, e além disso, pelo trabalho que tenha prestado à família e à sociedade. Para tanto, ele tem, como os outros homens, um protetor espiritual que o acompanha por amor e não está atraído para junto do seu tutelado por causa de talismã, e sim pelo compromisso do passado, mediante aval que deu em favor do encarnado. O momento presente nos pede limpeza da mente e compreensão elevada. O Cristo já se encontra novamente entre nós, vertendo água pura para os corações sedentos de amor. Não te preocupes com fenômenos que possam ocorrer, o que deve se formar pelos processos naturais da vida. Então é interessante isso. Não se preocupe com fenômenos que possam ocorrer e que devem se formar pelos processos naturais da vida. O fenômeno maior entre a humanidade deve ser o que Jesus nos enviou, nos ensinou, para que todos pudéssemos provocá-lo, a reforma íntima das criaturas, as mudanças de comportamento. Ele falou de várias maneiras para que todos os homens entendessem em qualquer faixa de entendimento em que se encontrassem, e para que seus ensinamentos varressem os séculos, iluminando os milênios com o mesmo fulgor de sua luz. Ele dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 7,16. O mesmo evangelho do Mestre volta renovado, brilhando na sua natureza primitiva, com o nome de doutrina espírita, tornando a nos falar. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça a palavra do pastor, que sempre ama o seu rebanho. Renovai, 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 que todos, sem exceção, são filhos de Deus. As intenções puras somente não basta, é preciso que saibamos os caminhos a trilhar, que vivamos os ensinamentos do Evangelho em espírito e verdade, sem apego às coisas materiais e sem dar valor excessivo a elas.
todas as coisas abaixo do homem foram feitas por causa do homem, e não o homem por causa das coisas. O Espírito encarnado já passou por todos os reinos, e é motivo de glória para ele receber a razão e conhecer de onde veio, para onde vai, na plenitude dos seus gozos espirituais. Agora estamos recebendo, em nome do Pai, que tanto nos ama, a educação devida para entrarmos na instrução necessária, saindo dos restos de ressentimentos animais que ainda nos prendem às paixões inferiores. Aos poucos homens apegados aos talismãs e fórmulas enganosas, oremos por eles, para que em breve se enfadem da ilusão e passem, como nós passamos, para o talismã divino que se chama amor. Este se irradia invisivelmente dentro do coração e atrai espíritos de alto porte a nos ensinar as linhas da verdadeira fraternidade, que se divide em milhares de virtudes. E ele finaliza: o pensamento é tudo, disciplina-o, as palavras são valiosas, coordena-as, o trabalho é força de Deus em nós, exercitemo-o com honestidade, que a vida para nós se tornará um sol a brilhar na grande cidade de Deus, o coração. É sincero. É assinatura. Aí de hoje aí, né? A gente já saiu da terceira dimensão, com certeza, né? Materialmente falando, a gente está vivendo a quarta dimensão, né? Agora, falta essa tomada de postura, né, para a parte ética moral, né? Para a gente conseguir ter essa vivência também de espíritos de quarta dimensão. E tem alguns ascensionados que falam que a quarta dimensão não era nem para a gente entrar. Era para pular da terceira para a quinta dimensão. Só que por nossa ignorância tamanha, por nós estar muito apegado ainda ao material, a quarta dimensão foi uma necessidade, porque ele coloca que a quarta dimensão não é muito diferente da terceira. Só que a quinta dimensão é que é um diferencial. E muitos estão na quinta dimensão, mas tem muitos também na quarta dimensão inicial, primitiva. É a questão do espaço-tempo, né? Falando da forma material, né? E a gente está nessa vivência aí, e assim, para nós então, né, que estamos passando por esse momento atual, né, a coisa assim, deslanchou de uma forma muito, eu, o seu Fernando, né, que viemos já mais lá de trás, a coisa era bem rústica ainda, bem difícil, né? Tudo era na base da força, né? Hoje não, hoje é na base da força energética. Bem, esses dias conversando com minha esposa, que eu estou me lembrando do caso da por aí, até uma maneira brincalhando, né? Eu falei, fala do passado, pois é, mulher. Que ela falou o negócio dos meus problemas, a minha idade, eu falei, mulher, o problema é o seguinte, eu só sonhei e pedi a Deus que era para me chegar pelo menos até os 50 anos. Mas ele falou assim, eu falo brincando, vou até falar com a palavra, você quer subir antes do tempo, seu vagabundo, vai trabalhar. Eu falei para ela, já se passou 27 anos. Eu falei para ela, se Deus não tivesse feito isso comigo, eu não tinha visto o meu filho ser criado e nem neto, não dá de lembrar assim, eu não estaria com meus companheiros lá no centro. É uma vivência, né? Mas só que agora, eu sou um exemplo, só fiz conta com as coisas. Depois um pouco, mas várias vezes até perguntei, procurei, né, sondar, coisas da reencarnação passada, como eu já disse, até várias vezes aqui, eu só recebo uma resposta da escultora, vai trabalhar. mas isso aí, né? Esse é o objetivo da vida, né? Nossa prova é isso, né? Produzir, né? Fazer o melhor por nós. Então, gente, vamos lá agradecer, né, a espiritualidade, agradecer a Deus em primeiro lugar, né, a
Jesus, nosso modelo e guia, e todas as forças que atuam em nosso favor, né? A gente já consegue atrair essa energia tão positiva, né? E a consciência dos nossos deveres. Lembrando sempre dos irmãos, né, que estão ainda na retaguarda, que estão em situações de maior dificuldade, que não estão desamparados, é o momento de cada um deles, mas que nessa forma de vibrar, né, paz para eles, amor, que esse desejo nosso chegue até eles, né, um incentivo para que se reequilibrem, né, e encontrem aquilo que façam por merecer. E assim nós estamos encerrando a reunião da manhã de hoje, dando muitas graças a Deus. Partindo para o nosso café da manhã. Agora, Júnior e Carlos, para ficar à vontade. Liberado. Eu não te peço o tempo de fazer isto ou de fazer aquilo. Apenas te peço a graça de fazer conscienciosamente o que queres que eu faça. Seja na terra como é no céu, feita a vossa vontade, sem acusador nem réu, só justiça em claridade. Se és por nós, quem será contra nós? Se és por nós, quem será contra nós? Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. És Pai e nosso de todos nós, bendito sejas que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim seja. Amém. Assim seja. Amém. Toda criatura Deus chama pelo nome pra despertar o ser e ser um anjo homem. Não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar
bendito sejas, que ouviu nossa voz. Hosana, aleluia. Assim